Uma data no mês de junho chama atenção para o combate à agressão infantil. No Brasil, quase 250 crianças são agredidas todos os dias. Uma violência que acaba com o presente e o futuro desses pequenos brasileiros. No início do mês, a Polícia Civil de Goiás deu início a uma operação para prender preventivamente um homem de 25 anos pelo crime de tortura. Ele submetia o próprio filho de 8 anos a intensas sessões de crueldade. Um caso que chocou os policiais. A cada hora, 10 crianças ou adolescentes no Brasil são vítimas de tortura e violência física ou psicológica. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria, com apoio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, mantido pelo Ministério da Saúde. O estudo não considerou situações de violência e assédio sexual, nem de trabalho infantil. Somente em 2019 foram notificados 88.572 casos de violência contra crianças e adolescentes. Desse número, cerca de 60% aconteceram dentro de casa e boa parte praticada por pessoas da família ou que convivem com as vítimas. Ainda de acordo com o estudo, 71% das agressões notificadas foram físicas, 27% psicológicas e 3% foram episódios de tortura. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as vítimas normalmente são agredidas entre o nascimento e os 19 anos de idade. Mesmo com o volume significativo de registros de maus-tratos infantis, os especialistas acreditam que a realidade é ainda muito pior, já que existe uma subnotificação dos casos. Esta psicóloga destaca que a violência sofrida na infância marca para sempre a vida dessas pessoas. Crianças que sofrem maus tratos na infância podem ter graves prejuízos na formação da identidade, no desenvolvimento de sua autoestima. A gente sabe que a criança pode desenvolver também labilidade emocional, desenvolver uma agressividade excessiva, ou uma passividade excessiva, ou hiperatividade, depressão, psicose e tendências suicidas. Quer dizer, há todo um prejuízo sobre o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Flávio Grutti. Oi, Flávio, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, sempre um prazer participar do jornal. Prazer é nosso. Eu falei que no início uma data, que chama atenção, 4 de junho, marca aí o Dia das Crianças Vítimas de Agressão. O número é assustador e acho que agora na pandemia essa situação piorou. As crianças vulneráveis, às vezes a comunidade, o vizinho não sabe o que está acontecendo naquele ambiente privado. Denunciar é o principal caminho e no ordenamento jurídico nós temos leis de proteção que garantem a plena o exercício desses direitos e garantias previstos no ECA, enfim. Acho que legislação não falta, né? Exatamente, nós temos leis à vontade. O problema é que as situações de violência acontecem sempre no interior das residências, que nós chamamos de intramuros. E lá, normalmente, existe um pacto de silêncio, porque a mãe ou alguns parentes que convivem junto com as crianças dependem financeiramente do agressor. E como o agressor exerce um domínio emocional e financeiro, ficam prejudicadas as denúncias. Daí porque vizinhos, parentes que eventualmente visitem aquela casa ou que tenham contato com as crianças, têm que denunciar, porque senão essa situação ela vai se perpetuar e aquela criança certamente será um sujeito adulto com muitas sequelas psicológicas e, quem sabe, com uma personalidade até mesmo voltada para o crime, porque a violência costuma ser transgeracional. Nós temos várias leis que asseguram o direito das crianças. O artigo 227 da Constituição Federal, por exemplo, fala que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar pela dignidade do crescimento físico e psicossocial das crianças, assim como o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o que falta é uma maior participação da sociedade, porque a situação das crianças não é problema dos outros, é nosso também.
Ô Flávio, os índices apontam, infelizmente, um número de 60%, 70% de casos que são violências realizadas dentro do ambiente doméstico. São pais e mães que cometem atrocidades. E aí essa pena pode ser agravada uma vez que é realizada pelo genitor? Sim, sim. Veja, existem 4 espécies do gênero violência. Nós temos a violência física, não acidental, que restam lesões e hematomas. Nós temos o abuso sexual, que dispensa comentários. Nós temos, por exemplo, os abusos psicológicos, nos quais as crianças são submetidas a um sentimento de desvalia. O agressor normalmente denigre a sua própria imagem e sua autoestima. E nós também temos aquela negligência do cuidador, na questão do vestuário, dos alimentos, até mesmo da educação. Nós temos, no arcabouço jurídico, penas na esfera penal, a mais comum de maus tratos, que pode resultar numa pena de detenção de 2 meses a 1 ano, e se restar dessa violência, lesões corporais de natureza grave ou até mesmo morte, a pena passa a ser de reclusão, atingindo até mesmo 12 anos. Agora, importante que as sanções não são apenas na esfera criminal. O pai ou o genitor agressor, ele pode vir a perder o poder familiar, como antigamente chamávamos de pátrio poder, agora chamamos de poder familiar, ou pode ter o poder familiar suspenso, desde que haja denúncia. O Estado tem que ser provocado para agir em situações como tais. E a criança dá sinais também, né? A escola é uma parceira também, é claro que agora a gente está nesse modelo híbrido em virtude da pandemia, mas a própria Constituição elenca também, né, todos os atores envolvidos, e agora eu lembrei desse papel também da escola em ajudar, né, a perceber ali, porque a criança ela oferece comportamentos diferentes, a gente percebe que tem alguma coisa ali errada. Sim, você tocou num ponto bem importante, porque médicos, enfermeiros, professores, coordenadores das escolas têm o dever, não é a faculdade, tem o dever de denunciar sob pena de sofrerem sanções administrativas, multas. Eles são, sim, parceiros das famílias. E as crianças podem, por exemplo, aquele menino que tinha um comportamento extrovertido, ele passa a ser introvertido. É importante observar até os desenhos que as crianças fazem, porque não raramente eles acabam, vamos dizer, desenhando o pai agressor, no meu exemplo, como se fosse uma entidade demoníaca. Isso acontece muito, ou até retrata aquelas situações de conflitos familiares. Importante também ver a queda no rendimento dos estudos, aquele sentimento de eterna vigilância, aquele cuidado redobrado excessivo, ou seja, são indícios de que algo vai mal com aquela criança. E agora, na época da pandemia, nós tivemos essa parceria das escolas mitigada, razão pela qual vizinhos, parentes têm que redobrar a atenção. Ok, Flávio, um prazer conversar com você. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Ótima tarde, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, Rafa. Tchau, tchau.